Hoje, quando se fala em Luciano Huck, se lembra muito do Domingão, de ele ter assumido o lugar que por 32 anos foi de Fausto Silva. Domingo à noite, um espaço gigantesco e muitos anos de sucesso na Globo, com muito prestígio nesse horário nobre. Mas existe um detalhe dessa história que muita gente simplesmente esqueceu. A estreia do Luciano Huck na Globo não foi um mar de rosas, muito pelo contrário. Na verdade, ele encontrou um adversário a ser batido naquela época, nos sábados à tarde, chamado Raul Gil, que reinava nas tardes de sábado da Record com seus tradicionais concursos de calouros. O resultado daquela disputa surpreendeu muita gente, porque o apresentador, que é hoje uma das maiores estrelas da emissora, começou sua trajetória ascendente por vir da Band, dando boa audiência no H, enfrentando dificuldades que muita gente não lembra. Enquanto a Globo apostava alto nesse novo contratado, Raul Gil mostrava que ainda tinha muita força junto ao seu público. Mas o que aconteceu, afinal, nessa disputa? Como é que era que a imprensa via isso naquele momento? Como foi possível que o Luciano Huck estreasse atrás do Raul Gil estando na Globo? E o que mudou para que ele passasse a liderar? É exatamente essa história que nós vamos contar a partir de agora, em mais uma edição de Guerras de Audiência. Muito boa noite para você que se liga na Rede Gesla de televisão. O mais curioso é que os primeiros números de audiência estavam muito longe do que a Globo costumava esperar, inclusive, quando tirou o Luciano Huck da concorrência. Vamos trazer aqui um pouco desses números, mas eu quero começar o Guerras de Audiência de hoje trazendo como era a chamada da estreia do Caldeirão com o Huck, que estreou no dia 8 de abril de 2000. Vamos ver aqui na tela como foi essa chamada. Presta atenção nessa receita. Tá pintando uma fórmula que vai incendiar a galera? Mistura alegria, muita gente bacana, diversão. Adicione vários estilos musicais, comportamentos do Brasil inteiro. Misture bem. E essa mistura vai ser quente. Sábado, dia 8, estreia o Caldeirão do Huck. Eu tô te esperando no nosso Caldeirão. Globo 2000, no coração do Brasil. No coração do Brasil, era desse jeito, né? E o início do primeiro Caldeirão foi daquele jeito, meio beijando o chão da Globo, teve esse momento, teve esse momento, né? Vamos colocar aqui um trechinho, se a gente conseguir, só para vocês terem uma noção, para quem é muito jovem e não se lembra, eu assisti ao vivo, no lugar do DJ, né? Isso também era outro clássico. Mas, enfim, por que o Luciano Huck vai pra Globo? Porque na Band ele mostrou um potencial muito grande com o H, que dava boa audiência na Band lá nos anos 90. Em 99, a Globo, portanto, tira o Luciano Huck da concorrência e por mais de 6 meses prepara o Caldeirão, que estrearia somente em abril, portanto, do ano 2000, que teve ali uma série de mudanças também em relação àquilo que se propunha a nova direção de Marluce Dias, não é? E nós vamos trazer aqui então algumas matérias da época que trazem e dão conta um pouco do que foi este momento ali dos primeiros 6 meses de implantação do programa e os anos que seguiram ali. A gente vai pegar alguns trechos de várias publicações, como a gente sempre faz aqui no nosso Guerras de Audiência, e trazer um pouco dessa análise aqui para vocês. Bora para uma matéria da Folha de São Paulo em 30 de janeiro do ano 2000, não temos aqui o crédito ao repórter. Para Huck, seu programa na Globo será menos teen e mais família. Luciano Huck abre mão das tiazinhas e quer investir em um público mais familiar e menos adolescente, né? Nada de feiticeiras e tiazinhas. Luciano Huck agora quer investir no social. Prestes a estrear seu Caldeirão do Huck na Globo, previsto para março, foi para abril, o apresentador afirma que um dos games da atração que comandará terá cunho social. Quero que tudo no programa esteja por ali por um motivo. Nada deve ser por acaso, mesmo sem ser didático, é possível educar, disse ele. Segundo o apresentador, este será apenas mais um dos muitos games. Não haverá nada como a feiticeira ou a tiazinha. O quadro deve ter 5 minutos e será apresentado por uma mulher. Como criei 2 personagens, posso criar novas na Globo, mas o formato mudará. Na Band podíamos ousar mais. Huck diz que o Caldeirão manterá o feitio do H, mas trará inovações. Será um programa de auditório com atrações musicais, mas terá muitas gravações externas, né? O perfil de público também deve mudar.
não será voltado só para o público teen, como era visto o Luciano Huck nessa época. Na Globo, diferentemente da Band, o que é específico perde audiência. Quero atrair toda a família usando a moçada como gancho. Entre as cenas externas, Huck gravou no fim de 99 seu voo em um supersônico. Desmaiei 3 vezes, disse. Segundo o apresentador, o segmento jornalístico do programa será balizado por Alice Maria, ninguém mais, ninguém menos que Alice Maria, diretora editorial de entretenimento da Globo. Marlene Matos, diretora dos programas da Xuxa, está supervisionando a atração. A direção será de Jorge Espírito Santo, ex-MTV, e entre os redatores figuram Rafael Dagô, ex-Muvuca, e Paulo Lima, da revista Trip. Ainda com Marlene Matos, Huck quer produzir longas metragens, ou seja, quem fez a implantação do Caldeirão, supervisionou a implantação do Caldeirão, foi ninguém menos que Marlene Matos, meus amigos. E aí segue depois para o novo momento, que é a partir daquilo que acontece próximo da estreia. Vamos falar sobre o jornal O Globo, que em 22 de março de 2000, portanto algumas semanas antes, com a Flávia Lopes Caldeira, falou o seguinte: Luciano Huck promete fazer o público ferver no seu caldeirão. Né? No dia 8 de abril estreará o Caldeirão do Huck, semanal, que será comandado por Luciano Huck, aos sábados à tarde da Globo. O apresentador promete fazer o público ferver. Em entrevista coletiva anteontem, Luciano contou qual será a sua receita. Quero mostrar os diversos costumes do país. Levaremos ao ar uma mistura de ritmos, crenças, esportes e aventuras. Tudo com muita qualidade. O objetivo do quadro da Mapeando a Moçada era mostrar hábitos de diversas regiões do Brasil, e não necessariamente o faremos com adolescentes. A segunda edição a ir ao ar, por exemplo, será com um senhor de 76 anos, mas ainda é surpresa, explicou Huck. Vamos lá, para o Caldeirão a equipe elaborou cerca de 12 quadros. Em cada programa, que terá cerca de 1h30, deverão ir ao ar apenas 4 ou 5 deles, além do Mapeando a Moçada, ao Trato na Escola e Ilha da Fantasia, entre outros. No cenário, um caldeirão de 400 metros quadrados, bolhas de vapor sobrevoarão o palco, me lembro disso, e o auditório, cujo teto será forrado por lonas brancas, com uma iluminação especial e 3 video walls ao fundo, que seria o que é um painel de LED hoje, né? Paredes de vídeo, no caso, com várias TVs conectadas. Luciano comandará a festa, acompanhado por André Ceciliato, o DJ, 2 percussionistas, a prima e as 5 coleguinhas, suas assistentes. Haverá também uma cabine onde estarão radialistas recebendo telefonemas dos telespectadores. Radialistas esses, Emílio Surita e Bola. Faremos um programa divertido e com conteúdo, foi o que disse o Luciano Huck nesse momento aí, 2 semanas antes do programa estrear. Né? Então nós temos aqui já essa força num dia antes, vejam isso. Folha de São Paulo, matéria assinada por Ana Lee, 7 de abril de 2000. Luciano Huck e Raul Gil disputam mesma atração. Antes mesmo de começar diante das câmeras, a disputa por audiência que vai ser travada entre o Caldeirão do Huck, que estreia amanhã na Globo, e o programa Raul Gil da Record, já teve início nos bastidores. E pelo menos por enquanto, Luciano Huck está levando a melhor. As 2 produções solicitaram os sertanejos Zezé de Camargo e Luciano para participar dos programas, e a Sony Music, gravadora da dupla, optou pela Globo. Numa proposta de misturar estilos musicais, a produção do Caldeirão do Huck convidou Zezé de Camargo e Luciano para cantar Brasil de Cazuza com Gabriel o Pensador. Argumentei com a Sony que, além de ter solicitado os cantores primeiro, eles se apresentariam num horário diferente do que se estivessem na Globo. O próprio Zezé me disse que por ele iria ao Raul, mas a gravadora não quis. Acham que na Globo terão mais visibilidade, disse Nelson Tamberi, produtor musical da Record. Então, um dia antes, já começou a treta entre Raul Gil e Luciano Huck. Vamos adiante, porque depois aqui a gente já tem as primeiras percepções e os números do sábado. Depois da estreia, né, ali em abril, vamos para essa matéria que data de 9 de junho de 2000, portanto, há aproximadamente 26 anos essa matéria foi escrita. A Guerra das Tardes de Sábado, Gabriela Melão, da Isto É Gente, foi que escreveu esta matéria. Huck ainda não freou a ofensiva de Raul Gil. Desde que saiu do forno há 2 meses, o Caldeirão do Huck não mostrou nenhuma fórmula mágica a ponto de encantar seu público-alvo.
Segundo os números do Ibope, a faixa entre 15 e 24 anos representa apenas a metade da audiência do programa comandado por Luciano Huck. Hoje, se 15 a 24 anos correspondesse a 10% da audiência, já estaria maravilhoso, né? Que tem se visto disputando público ponto a ponto com a audiência do programa Raul Gil, Record, sábado, 12h30. Se em tese o horário é inadequado para a audiência de Huck, na prática o que ameaça é um quadro popular que já não é novidade há pelo menos 20 anos. Luciano é jovem, tem uma grande diretora, Marluce Dias, e está numa das maiores emissoras do mundo, mas perde para um banquinho, disse o Raul Gil a Isto é Gente. O quadro do banquinho, que acontece na Record durante todo o programa de Huck, é um jogo de adivinhação em que os convidados testam conhecimentos primários. Televisão é hábito e Raul Gil já criou esse hábito, defendeu-se Luciano Huck. No sábado, dia 3, nenhum time de pesos pesados da Rede Globo conseguiu segurar a audiência do Caldeirão, fazer frente a Raul Gil. O programa teve o pior desempenho desde a estreia, apesar da presença de Caio Blá, Ana Paula, Tabalipa, Samara Filippo, entre outros, além da turma do Cacete Planeta e de uma divertida reportagem sobre um campo de nudismo. Eu me lembro muito dessa reportagem porque no fim o Luciano ficou pelado. Tinha uma tarja, claro. Foram 11 pontos de média contra 18 do programa Raul Gil, que contava com a presença dos grupos de axé As Meninas e El Chan. Na semana anterior, Maurício Manieri e Netinho já haviam batido Thiago Lacerda. Cheguei a dar 4 pontos a mais, mesmo com o galã de Terra Nostra falando sobre sua cueca, diz Raul Gil, numa referência à polêmica que envolveu recentemente Hugo Liberato e Thiago Lacerda. Essa tem que vir pra cá algum dia também. Huck, que já prepara mais tempero pro seu novo caldeirão, com novos quadros e uma nova musa, passará a entrar ao vivo a partir de 1º de julho. Aceitei o horário que me deram, encaro como desafio, disse Huck. O programa mal começou. Então era desse jeito, 18-11 para o Raul Gil naquele momento ali. Em 3 de março de 2001, a Globo faz uma outra manobra que não era obrigatória naquele primeiro momento dentro da grade. Folha de São Paulo, 3 de março de 2001, Daniel Castro, hoje à frente do Notícias da TV. Globo obriga afiliadas a exibir o Caldeirão. O Caldeirão passa a ser transmitido em todo o país a partir de 31 de março ou de 7 de abril. 31 de março de 2001 eu fiz 10 anos. A exibição do programa pelas 113 afiliadas da Globo, que é facultativa, passa a ser obrigatória. A Central Globo de Comunicação nega que a decisão seja uma imposição da emissora. Diz que foram as afiliadas que pediram para retransmitir o programa, que desde o final de dezembro não perde no Ibope para o programa Raul Gil da Record. Ou seja, no início de 2000, e desde o final de dezembro, diz aqui, portanto, em abril de 2000, aqueles primeiros 6 meses ali foram muito difíceis para o Caldeirão e ele conseguiu se segurar nos 3 primeiros meses de 2001. A medida, no entanto, desagradou algumas afiliadas da Globo, que no horário do Caldeirão, das 14h30 às 15h30, exibem a programação própria, local. É o caso da RBS, que cobre todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na época, e da TV Bahia, que apresenta no horário o Rede Bahia Revista. Vale destacar que na RBS, nessa época, passava o Patrola e também os Curtas Gaúchos, se eu não me engano. As afiliadas vão perder faturamento e elas estão negociando com a Globo horários alternativos para os seus programas. A Globo também decidiu reestrear o Mais Você, de Ana Maria Braga, só no fim do mês. O programa voltaria na segunda-feira, às 8 horas, mas o cenário não ficou pronto. O programa do Jô, que voltaria com entrevistas inéditas no dia 12, continuará com reprises até a estreia da nova programação, prevista para 26 de março, portanto, de 2001. Essa era a realidade naquele momento, com o Luciano ainda instável diante de Raul Gil. Vamos aqui agora para essa outra matéria de Simone Mussi no Globo em 2 de setembro de 2001, ou seja, aproximadamente 1 ano e meio de Caldeirão no ar aqui. Quando entrei na Globo, sabia que a concorrência era forte, mesmo afirmando que não sofre nenhuma pressão na Globo pelo fato de seu Caldeirão estar perdendo há 2 meses na audiência para o concorrente Raul Gil. Luciano Huck está se mexendo para tentar voltar à liderança das tardes de sábado. 4 novos quadros estarão no ar a partir desse mês. Ele acredita que o concurso que dará a uma atriz a participação em O Clone, próxima novela das 8 da Globo, também vai colaborar.
Vale destacar que estávamos falando ali que em março, desde dezembro, o Caldeirão não perdia mais. E em setembro a gente já temos aqui no texto de Simone Mussi que está se mexendo para tentar voltar à liderança das tardes de sábado. Perdendo há 2 meses, ou seja, desde julho de 2001 estava perdendo de novo. Entrevista do Globo. Você está preocupado com os números do Ibope que mostram a vitória do Raul Gil nos últimos meses por uma diferença média de 3 pontos, Luciano? Sei que tem um bom programa com um público cativo e consolidado. Quando entrei na Globo e assumi esse horário, sabia que a concorrência era forte, com anos de TV, com uma experiência enorme. Foi um desafio ótimo, conseguimos assumir a liderança mostrando trabalho. Ficamos em primeiro lugar durante 7 meses seguidos e estamos perdendo de pouco só nos últimos 2. Agora que a audiência está oscilando de novo, vamos lançar novidades. Você é pressionado pela audiência? Perguntou o Globo. Huck, de jeito nenhum. Isso não existe. Não trabalho sob pressão por causa de audiência. É muito mais legal trabalhar assim quando a disputa é com gente boa e competente. Chato seria ganhar sempre de gente ruim. Não nos preocupamos com o Ibope, pelo menos não na maneira que todo mundo pensa. Não trabalhamos em função da audiência. A boa audiência é uma consequência natural de um bom programa, de um trabalho feito com competência e esforço. Estou tranquilo em relação a isso. Que novidades o programa terá? Finalizando 4 quadros, queremos mexer no programa sem deixar que ele perca a personalidade que adquiriu. O público quer variedade. O cara que está nos assistindo sinta que estamos sempre procurando fazer o melhor. Ainda não posso adiantar muita coisa, até porque não temos tudo definido, mas posso dizer que um dos quadros será um game, agora nunca será, provavelmente. A ideia é interagir com o telespectador e os games são a aposta da hora. 3.000 inscrições para o concurso do clone, né? O formato continuará o mesmo, está consolidado, o importante é inserir novidades aqui e ali. O quadro Audição Internacional da Música, por exemplo, vai continuar pelo menos pelos próximos 2 meses, não me lembro desse. Estamos tendo boas respostas com eles. Com eles já gravamos 12 deles com bandas em início de carreira. Ah, perfeitamente. É engraçado, as pessoas gostam de ver aquelas situações. A competição entre 2 times de artistas que dá prêmios a instituições de caridade também funciona bem. Nosso objetivo é acrescentar novidades, não mudar o programa inteiro. Tenho certeza de que é assim que vamos virar o jogo. Estamos falando de Raul Gil vencendo o Caldeirão do Huck com frequência. E aí, minha gente, lá em 9 de setembro de 2001, portanto uma semana depois, tem essa matéria aqui de Rodrigo Dionísio e Diego Assis da Folha de São Paulo dizendo: esquenta a guerra de audiência no sábado. SBT entra na disputa pelo telespectador com Globo e Record. Raul Gil e Luciano Huck mantêm a hegemonia, mas a emissora de Silvio Santos já comemora os primeiros pontos. Se a disputa dominical entre Faustão e Gugu perdeu a graça por permanecer com resultado inalterado há tempos, as tardes de sábado prometem novas emoções. Caldeirão do Huck na Globo, programa Raul Gil na Record e o Sábado Bom no SBT são os concorrentes. Eu também não fazia ideia do que era o Sábado Bom, mas aí me lembrei. Raul Gil e Luciano Huck já se enfrentam há mais de um ano, com vitórias alternadas. O SBT apimenta a batalha desde o primeiro sábado deste mês, com Carla Pérez e seu Canta Dança Minha Gente, deixa a tristeza pra lá. E o clássico, vários memes do Canta e Dança, né? Babi no Programa Livre, Babi Xavier, agora na Rede TV, que vai estrear, e Celso Portiolli com Curtindo uma Viagem. Numa maratona vespertina, o tal Sábado Bom. O líder atual da contenda, Raul Gil, não poupa a concorrência. Todos esses aí estão começando e precisam de tempo para ganhar credibilidade. Quando eu comecei, levava pau direto, disse aqui o Raul Gil. Para o apresentador hegemônico na audiência há pelo menos 2 meses, tudo se resume a falar para o público certo. O SBT mudou a Carla Pérez e o Portiolli para o sábado, sem imaginar que nesse horário a molecada não fica em casa vendo televisão. Está no shopping, não no celular. Seu maior trunfo foi conquistar uma audiência mais família espalhada pelo Brasil e os concursos de calouros, que hoje contam com 7.000 inscritos e foram responsáveis também pelo estouro dos acessos a seu site na internet. As pessoas torcem para os calouros que ficam meses no ar. No final das contas, pagam no máximo 10 mil para cada vitorioso. É o programa de 5 horas mais barato da televisão brasileira, afirma o apresentador. E era, de fato, era um fenômeno. O que eram os concursos de calouros do Raul Gil e todo mundo assistia no sábado à tarde. Sabadaço veio pra bagunçar depois também. Mas de acordo com ele, que chegou a tirar
os quadros do chapéu e do banquinho do programa por falta de espaço, a situação está sujeita a mudar de repente. Amanhã as pessoas podem acabar enjoando do formato. Se mudar de emissora, não descarta a possibilidade de fazer um programa com mulheres de... Mas tem que ser um negócio bonito, ressalta Raul Gil. Nessa época, o Caldeirão tinha se agadizado bastante. Tinha muito negócio com sensualidade das feras, né? Luciano Huck, representante do Caldeirão, paga tributo a Raul Gil e, de certa forma, explica sua queda de audiência com a experiência do outro. Ele é o rei do sábado há 40 anos. A hegemonia sempre foi dele, não minha. Desde o começo do ano, entretanto, o Caldeirão liderava no sábado. Quando meu programa estreou em abril do ano passado, testamos várias fórmulas até dezembro. Nesse período, a disputa ficou acirrada. Depois, quando encontramos um formato, ficamos 7 meses sem perder. A explicação desse período, do fim desse período, também tem por fundamento a qualidade do concorrente. O Raul Gil, que é macaco velho, resolveu se mexer e virou o jogo. E para Huck, ter insistido na fórmula que deu ao Caldeirão a série de vitórias sobre a atração da Record pode ter motivado a fuga dos telespectadores cansados da falta de novidade. Agora é minha vez de mudar. Segundo o apresentador, o período em que o Caldeirão se manteve liderando a disputa do Ibope garantiu fôlego à atração e tira das atuais derrotas o tom de tragédia. O programa anterior da Globo a concorrer com o Raul Gil, o Samba, Pagode e Companhia, esse inesquecível, saiu logo do ar depois de algumas surras na audiência. Foi muito mal mesmo. Queremos reconquistar os olhos e os corações do público para o sábado da Globo, e isso leva um tempo. Mas felizmente a cobrança que há é de qualidade, e não quantidade de audiência. Sobre Raul Gil, o apresentador não economiza elogios numa política da boa vizinhança. Eu tiro meu chapéu para ele. É excelente ter uma concorrência com um nível desses. No final, quem ganha é o cara que comprou a televisão, o telespectador. Sobre a investida de Silvio Santos, ele diz: o SBT já tentou antes concorrer com a gente, com a Carla Pérez, o Fantasia, sei lá, e não deu certo. Vamos então para as últimas aqui. Os dois últimos comemoram as mudanças de seus programas, principalmente Portiolli. Quando concorria com a Xuxa no domingo, meu Ibope não passava dos 4 pontos de média. Na estreia no sábado fui para 8 pontos. Ele diz que não pretende entrar na briga pelo primeiro lugar com seu concorrente direto, para bater o Raul Gil, só mesmo fazendo um programa popular. O perfil do Curtindo é mais jovem, no fundo vamos tirar uns pontinhos da Globo, disse o apresentador. Considerado um dos favoritos de Silvio Santos, com quem divide a direção do programa, Portiolli garante que topa qualquer coisa para reforçar mais ainda o desempenho no SBT. Não adianta se especializar em um público, tem que ser versátil. Estou aprendendo muito com o Silvio, uma aula dessas não tem preço. Não tinha mesmo. Vamos lá então. Dessa vez não há uma declaração de guerra, como ocorreu no lançamento da novela Pícara Sonhadora, mas as intenções das mudanças da emissora de Silvio Santos são bem claras. Não estamos focados nos programas da concorrência. O nosso objetivo é dobrar a audiência do canal no horário. E só o tempo dirá quem sairá perdendo ou ganhando, afirma Mauro Lissoni, à época à frente do SBT. Então é isso, né? Nós temos essas mudanças que aconteciam no SBT, só que numa época em que mudar não custava caro, como custou mais recentemente. E aí nós temos aqui, já em 23 de 9 de 2001, Cláudia Croitoy, ou Croitor, não sei como é que se fala o sobrenome, perdão, Cláudia, Folha de São Paulo, diz o seguinte: aumenta a pressão global para Huck subir no Ibope. A nova série de derrotas que o Caldeirão do Huck vem sofrendo para o programa de Raul Gil no Ibope está deixando estressado o apresentador da Globo. Pressionado pela direção do canal, Huck não tem tido tempo para nada que não seja pensar na atração, testar novos quadros, novas formas. Com a crise gerada pela queda no faturamento das emissoras de TV, a Globo entre elas, obviamente, a direção global quer resultados. Nenhum programa está totalmente a salvo. Quem não mostrar porque está no ar corre o risco de ser cortado. A própria crise, aliás, parece servir de inspiração para o Caldeirão. Estava prevista para ontem a estreia do quadro Agora ou Nunca, com desafios para pessoas em dificuldades financeiras que podem ganhar até 10 mil. E foi aqui que entrou Agora ou Nunca. Aí depois de algum tempo entra também o Lata Velha, o próprio Lar do Oscilar, que aí deixa ali toda essa capacidade de entrega
do Caldeirão muito à frente da concorrência. Aqui nós temos também do Daniel Castro na Folha de São Paulo já em 2005. Luciano Huck ficou eufórico com o primeiro Caldeirão ao vivo no sábado, de 2005, né, no caso. Deu média de 15 pontos contra 8 de Raul Gil e levantou a Globo de 9 para 18 pontos. Por mim seria ao vivo sempre, o programa fica mais atual, mas as chances de virar ao vivo são pequenas por enquanto. Já na época a Globo cortava esse tipo de custo, né? Vamos lá então. Em 2006, a gente tinha outros quadros que já estavam funcionando bem, ali que estavam, no caso, o Lata Velha, tinha também já toda a questão de um enfraquecimento um pouco, né, do Raul Gil, e aí aqui no ar a gente tinha o Agora ou Nunca, dá dinheiro para as pessoas que conseguem realizar tarefas pré-determinadas no programa. As pessoas têm que acertar 10 bolas no gol, 10 cestas de basquete ou fazer strikes no boliche na Super Chance, essa era muito boa. Novela das 8, que tinha ali, selecionando atriz para a novela Páginas da Vida, Lata Velha, Pulsação, Lar Docilar e o Voo de Táxi. Nessa época o Voo de Táxi era bom pra caramba, porque o Luciano usava a sua lista de contatos, né, justamente para conseguir chegar com o Ashton Kutcher, por exemplo, no meio da galera de táxi, né? Então é isso. Fato é que demorou, mas o Luciano conseguiu estabilizar essa audiência e seguir crescendo, principalmente depois de Lata Velha, de Lar Docilar, desses quadros com essa pegada, a coisa ficou diferente e cada vez mais o Luciano foi deixando de lado coisas como o Musa do Carnaval, as próprias edições de praia e tudo mais tinham menos espaço no Caldeirão mais pra frente e ele apostou mais na emoção, até entregar o Caldeirão para o Marcos Mion em 2021 e o resto é história. Você se lembra dessa estreia do Caldeirão? Coloca aqui nos comentários. Obrigado pela companhia, essa foi mais uma edição do nosso Guerras de Audiência.